Antes de serem ordenhadas, as vacas leiteiras do setor de bovinocultura da Unesp em Jaboticabal descansam neste curral. A ideia é que durante o tempo de espera, o estresse causado pelo tempo em que ficaram expostas ao sol diminua. É nessa etapa que os tetos são limpos com água e depois secos, eliminando qualquer sujeira. Já na sala de ordenha, os cuidados com a higiene continuam. Após a limpeza dos equipamentos que retiram o leite, os animais passam por uma série de procedimentos necessários para afastar o perigo da mastite, doença que atinge a glândula mamária da vaca. A mastite ela é uma inflamação da glândula mamária e é a maior, a mais importante das doenças no gado leiteiro hoje no Brasil, né? E com isso é muito importante fazer o diagnóstico correto, pois um diagnóstico errôneo pode levar uma perda econômica muito grande desde o descarte desses animais para o produtor. O primeiro passo antes de retirar o leite é conhecido como pré-dipping. Um produto antisséptico é aplicado com o objetivo de remover impurezas e evitar a ação de micro-organismos. Cada um dos 4 tetos é seco com uma folha de papel descartável, uma maneira de isolar possíveis contaminações. Em seguida, 2 testes são realizados. O primeiro é o da caneca de fundo escuro, usado para identificar casos de mastite clínica, quando há alterações visíveis na qualidade do leite. O outro é o CMT, teste realizado para diagnosticar a mastite subclínica, situação em que há pouca alteração no leite e ele pode ser consumido após passar por grandes variações de temperatura na pasteurização. A mastite subclínica é aquela que a gente não tem um sinal clínico visível, tá? Porém, ela aumenta o número de células somáticas no leite, que é aquele que a gente vê no teste de CMT, e assim a gente detecta. Então, não tem nenhum sinal clínico no animal. Porém, esse animal ele fica como um reservatório desses patógenos, passando para os outros animais, caso não tenha uma higiene adequada na ordenha, então podendo passar para esses outros animais que estão sadios. Com o término da ordenha, há ainda o pós-dipping. É aplicada essa substância à base de iodo, responsável pela formação de uma película hidratante e protetora. O que é feito normalmente para evitar esses micro-organismos? A limpeza, né? O cuidado dos animais, o teste de triagem, fazer uma linha de ordenha, deixar os animais que são CMT positivo por último, primeiro os animais que nunca tiveram mastite, e também fazer o pré-dipping, fazer a caneca de fundo escuro, fazer o CMT e no final fazer o pós-dipping. E depois da ordenha, fazer com que o animal tenha um alimento concentrado para ele se manter em pé, para deixar o pós-dipping agir e fechar o teto para evitar que o micro-organismo consiga chegar na glândula mamária. Apesar de adotar todas essas boas práticas, o diagnóstico e o controle da doença ainda são um desafio. Para tentar mudar essa realidade, o Lucas e a Camila, pós-doutorandos da Unesp em Jaboticabal, fazem parte de um grupo de pesquisadores que trabalha há 2 anos na criação de uma nova vacina contra a mastite. O estudo deles teve início durante um doutorado sanduíche no Canadá. Lá, a dupla fez o sequenciamento genético do Staphylococcus aureus, a bactéria mais importante causadora da mastite clínica. Voltando ao Brasil, encontramos alguns pesquisadores aqui, que também faz parte do nosso grupo, e eles estavam fazendo uma vacina para a doença em aves. E, coincidentemente, essa bactéria era o Streptococcus agalace, que também é uma bactéria preocupante no caso da mastite. E pensando também nessa parte de uso indiscriminado de antibiótico para tratamento da mastite e resistência desses micro-organismos ao tratamento, aos antibióticos. Então surgiu essa ideia de fazer uma vacina para auxiliar no tratamento. A vacina em estudo na Unesp tem um método de fabricação e uma formulação inéditos que se diferenciam dos produtos existentes hoje no mercado. Por isso, no fim do ano passado, foram depositados em uma patente, registrada pela agência Unesp de Inovação. Primeiramente, nós isolamos bactérias de casos de mastite, de vaca com mastite. Fizemos um preparado de proteínas com esses micro-organismos isolados, Staphylococcus aureus e Streptococcus agalace, do animal. E inoculamos em bezerro, modelo experimental, bezerros. E assim recuperamos esses anticorpos durante algum tempo, E assim
foi feito esses testes depois em laboratório. Ainda é cedo para falar da eficácia do produto, mas os pesquisadores fizeram um grande avanço no combate aos micro-organismos. É que as bactérias que causam a mastite possuem moléculas que dificultam a ação do sistema de defesa da vaca. Nos testes realizados, o problema foi solucionado e a vacina levou a melhor. Uma boa notícia que no futuro pode proporcionar melhor qualidade de vida ao rebanho e uma produção de leite farta e de qualidade ao consumidor. A pesquisa teve bons resultados em laboratório. O ideal, então, seria fazer testes a campo, em animais, como a vacinação como prevenção à mastite, ou utilizar, então, um anticorpo purificado como terapia de suporte ao antibiótico, ou se pode ser utilizado isoladamente como uma terapia mesmo, uma soroterapia para combater a mastite. O grande objetivo é ter um retorno ao produtor, para dar uma maneira dele sanar essa enfermidade, que é um grande problema para a produção de leite. Através da pesquisa, a gente então forneceu um produto para ele que pode tanto ser preventivo como uma maneira curativa.